Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira remendo de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova. E o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama. E os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje nos traz um ensinamento belo sobre o jejum e a oração. Essas duas realidades que estão sempre muito unidas, porque o jejum e a oração são formas de diálogo com Deus. O jejum e a oração é uma forma de se comunicar com Deus a partir da nossa realidade total, do corpo e da alma. O jejum, ele torna o corpo um meio de relação com Deus, e a oração torna a alma esse meio de relação com Deus. No Sagrado Evangelho nós vemos como que os mestres da lei vão fazer uma crítica a Jesus Cristo, dizendo que os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus fazem jejum frequentemente e orações. Mas Jesus, ele vai dizer àqueles homens que ali estavam trazendo aquele questionamento, dizendo: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? O que significa isso? Jesus é Deus. E naturalmente os convidados do casamento são os discípulos. E se Jesus está na presença deles, eles já realizam esse jejum e essa oração, porque eles já inclinam o seu corpo no seguimento de Jesus Cristo, na companhia de Jesus. E naturalmente inclinam sua alma também a Jesus Cristo, através da sua escuta, através do conhecimento que eles aprendem de Jesus, através da sua forma de viver, onde eles vão se relacionando com Cristo nesse caminhar. Eles aqui já fazem o jejum e já fazem a oração. Mas Jesus vai dizer: mas virão dias em que o noivo será tirado no meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão, mas também farão orações. E aqui nós vemos como que Jesus Cristo ele vai nos explicar essa realidade. Como foi dito, o jejum ele inclina o nosso corpo ao seguimento. A oração nos inclina a nossa alma a essa escuta, a esse contato com Deus através dessa relação pessoal. Por isso que Jesus também vai contar uma parábola. E a parábola onde ele vai primeiro falar da roupa com o remendo novo. E depois ele vai falar dos odres e do vinho. A primeira parte dessa parábola, que fala da roupa e do retalho, Jesus está falando justamente dessa vida de penitência. Primeiro exemplo, Jesus vai dizer: ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. A roupa simboliza os hábitos.
os hábitos que nós temos no nosso presente. Por isso que o seguimento de Jesus Cristo é um novo hábito que nós vamos adquirindo. Por isso que esse novo hábito, essas novas atitudes, essa nova forma de se comportar, isso já se torna uma espécie de jejum, porque inclina o nosso corpo a se portar diferente. Por isso que ele vai dizer: ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Aqui significa que não tem como nós querermos ter novas atitudes continuando com a roupa velha, continuando com aquelas velhas atitudes, porque essas atitudes novas e velhas, elas não combinam entre si. Então nós precisamos aderir uma ou outra, e é claro, aderir à vida nova. Não só pequenos remendos de roupa nova, pequenas coisas que nós vamos colocando na nossa vida, coisas que nos interessam. Nós precisamos não só adquirir o remendo, mas sim a roupa toda nova, para renunciar à roupa velha. O segundo exemplo que Jesus vai dar tem a ver com a vida de oração. E ele vai dizer: ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Aqui nós vemos, o vinho novo significa a experiência da ressurreição de Cristo. Essa experiência com Jesus, com Deus, que realmente nos traz felicidade, nos traz realização. Essa experiência que nos traz paz. Essa experiência que nos traz uma vida de plenitude, uma vida plena. Esse é o vinho novo que Jesus Cristo nos oferece. Por isso que não tem como nós continuarmos com velhos diálogos, com velhas palavras e querer realmente ter esse vinho novo, esse novo diálogo com Deus. Porque é necessário renunciar aquilo que realmente era os antigos convívios, as antigas relações, para termos uma verdadeira relação com Deus, uma relação realmente de santidade, uma relação de intimidade com Deus através de Jesus Cristo. Por isso que não tem como colocar esse vinho novo que Jesus Cristo nos oferece em odres velhos, numa vida velha. Mas é necessário colocar o vinho novo em odres novos. Por isso que é necessário, antes, para crescer nessa vida de oração, é necessário o jejum, inclinar o corpo a Jesus Cristo, para que possamos alcançar uma vida nova, um padrão de comportamento novo, para que assim possamos ser dóceis a esse diálogo com o próprio Cristo, para que possamos realmente ser um odre novo, para que Jesus Cristo nos enche desse vinho novo, esse vinho de plenitude, essa alegria e essa felicidade que se dá na nossa vida de oração. E no fim do Sagrado Evangelho, Jesus Cristo nos traz como que um paralelo aparentemente contraditório. E ele vai dizer: e ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz, o velho é melhor. E aqui parece que é um contraditório com aquilo que Jesus Cristo está dizendo do vinho novo. Mas se nós percebermos bem, Jesus Cristo é esse vinho novo. É o vinho novo, como lá nas bodas de Caná, aquele vinho que é realmente aquela água que é transformada em vinho, e o mestre Sala elogia dizendo que primeiro se serve o vinho bom e depois o vinho ruim quando todos estão embriagados. Mas naquela festa foi deixado o vinho melhor para o final. Jesus é esse vinho novo, por quê? Porque ele é esse vinho que nós ainda não experimentamos, porque ele é a vida nova, mas ele também é esse vinho velho que realmente é aquele vinho que é desde sempre, desde o princípio, porque ele é Deus. E o vinho, quanto mais velho, quanto mais antigo, ele é melhor. Por isso que Jesus Cristo é sempre o vinho melhor, porque ele é desde o princípio. É ele que realmente pode nos trazer a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Por isso que precisamos
crescer cada vez mais na prática do jejum e na prática da oração, e inclinar o nosso corpo através dessa busca de virtudes, de novos comportamentos, e para que possamos ser dóceis na nossa vida de oração, para experimentar a felicidade, a paz, a tranquilidade, o amor de Deus através do diálogo com Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.